Hello people! Sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. Tô num cenáriozinho diferente, como vocês podem ver, mas já vou tomar um banho porque eu acabei de chegar da academia e vou contar pra vocês todo o meu processo que eu passei pra conseguir estudar, né, e passar em medicina e conseguir a minha vaga. Bora lá então! Baninho tomado, de volta ao nosso cenário habitual para falar que se você tá aqui nesse vídeo, caiu de paraquedas aqui no meu canal, esse vídeo sem dúvida é para você que tá muito longe fora do colégio. Eu tô há 10 anos, ano passado eu completei 10 anos fora do colégio e decidiu fazer medicina ou mesmo decidiu estudar para passar em algum outro vestibular de outro curso e que não sabe por onde começar. Claro que qualquer pessoa pode, né, se beneficiar com as coisas que eu vou falar, mas realmente é outra dinâmica, gente. Quem tá no colégio, né, primeiro, segundo, terceiro ano, sem dúvida já tá ali naquele caminho, já tem direcionamento, né, os professores já com certeza estão fazendo o acompanhamento todo que precisa e tal, mas pra quem tá totalmente um peixe fora d'água, este vídeo é pra você. Então, fica até o final, assiste, vai ter muita dica boa, dica que vai funcionar pra você, que não vai, que funcionou pra mim ou que não funcionou. Vou falar também das coisas que deram certo, das coisas que não deram certo. Eu fiz um mini roteirinho aqui, que talvez fique um pouco bagunçado, com tudo que eu fiz, todo o meu processo, passo a passozinho. Talvez fique bagunçado, gente, porque processo de estudo, pra quem já tá ou pra quem aí tá entrando ainda, vai ver que realmente, assim, são altos e baixos, a gente tem que ir avaliando o que a gente tá fazendo e, se for preciso, ir mudando. E foi realmente o que eu fiz. Quando eu decidi começar a estudar, eu pensei, bom, eu tô 10 anos fora do colégio, eu tinha super dificuldade com algumas matérias. Só pra vocês terem, assim, fazer um contexto aqui. No colégio, eu sempre fui uma aluna aplicada, uma aluna boa, aquela aluna que realmente precisava estudar muito para poder conseguir entender as coisas, porque eu sou meio lenta mesmo. Acho que a maioria das pessoas é assim, né, gente? Um pequeno percentual sai um pouco aí da linha, né? Mas eu era essa aluna. A gente não podia tirar menos de 7 aqui em casa, porque senão nossos pais brigavam com a gente, então a gente sempre teve que ficar na linha, eu e meu irmão. Então, levando isso em consideração, sempre fui aplicada. Não vou falar que eu amava estudar, porque não, né? Quem é que gosta, mas não era a pior coisa do mundo pra mim. Eu sempre fui responsável, sempre puxei muita responsabilidade pra mim, sempre fui uma pessoa também muito disciplinada, então isso daí ajudou muito nesse meu processo agora do ano passado. Uma coisa que eu também pensava muito era que eu vou ter que estudar muito, vou ter que estudar muito, vou ter que estudar tudo, vou ter que relembrar tudo. E claro que isso dá, né, um leve desesperozinho ali na gente, né? Então, o que eu fiz? Quando eu tomei minha decisão, que foi mais ou menos em outubro, novembro, eu decidi que eu ia começar a estudar. Porém, como eu não estava em cursinho nem nada e nem pensei em entrar ainda, né, pensei em entrar só no ano de 2021, ano passado, eu pensei no que eu poderia ir fazendo, né, para que eu pudesse meio que sair da estaca zero que eu estava. Então, a decisão que eu tomei foi começar estudando matemática básica. Eu assinei o Descomplica, uma colega minha super me indicou, a Mairan, que está agora no internato, que faz na mesma faculdade que eu passei agora no Cesupa. E aí ela me indicou para eu assinar o Descomplica, porque na época ela também entrou junto comigo em arquitetura, mas ela não ficou muito tempo, decidiu logo sair e passou em medicina. E aí ela me indicou o Descomplica, que acho que vocês conhecem, é uma plataforma de estudos, é um cursinho online, super bacana por sinal e me ajudou bastante. Então eu comecei a estudar matemática básica, porque eu sabia que a matemática ela ia me ajudar em química, física e matemática, né, que sempre foram as piores matérias, né, o bicho de 7 cabeças, digamos assim.
Apesar de eu gostar da parte de exatas e tal, sempre gostei muito de matemática, mas química e física realmente era o meu calcanhar de Aquiles, principalmente algumas matérias mais específicas. Então foi o que eu fiz. Estudei matemática básica, comecei mais ou menos em novembro, dezembro. Em janeiro fiquei estudando tudo que eu podia estudar. E aí quando o cursinho começou em fevereiro, muito do que o professor, né, de matemática estava dando pra gente, eu já sabia, então eu meio que já estava ali um pouco pelo menos na frente, nem que seja, né, aí nessa matemática básica. O cursinho, a ideia do cursinho é dar toda a matéria que a gente dá no primeiro e segundo ano, né, do ensino médio, em um ano. Então, o que o professor dava no dia, eu estudava, chegava em casa, tentava estudar o que eu conseguia e fazer os exercícios que o professor tinha passado. E eu fiquei fazendo mais ou menos essa dinâmica em 2 meses, eu acho. Até que a matéria ela começou a se acumular de uma forma muito ruim, realmente, eu acho que essa é a palavra. E a gente meio que começa a perder o controle, porque vai acumulando matéria, vai aumentando, né, conteúdo e a gente meio que não consegue acompanhar tudo, fazer revisão, fazer os exercícios. E realmente isso dá um pequeno, né, uma pequena, digamos assim, tristeza na gente. Porque a gente começa a ficar desmotivado com isso, a gente vê que a gente não tá se organizando bem. E eu não tinha noção ainda de como eu tinha que me organizar. Eu sempre estava vendo vídeo no YouTube, vendo dica de estudo e tudo mais. Tanto que hoje eu estou aqui, né? Porque é legal a gente passar informação. Decidi que eu precisava mudar um pouco isso, né? E aí muitos vídeos que eu assistia, né? Sempre falavam coisas parecidas, como sempre revisar. Isso daí, sem dúvida, gente, é a grande chave. Sempre fazer exercícios também, isso daí é outro ponto essencial. Não tem como passar no vestibular sem fazer muitos exercícios e treinar bastante até fixar realmente, né, na nossa cabecinha. E o principal, que era focar nos principais assuntos. A nossa prova, ela geralmente, o vestibular comum, não tô falando do Enem, mas a nossa prova, ela geralmente tem o quê? 5, 7 questões, algumas matérias 10 questões. É impossível eles conseguirem cobrar todas as matérias apenas nessas 5, 7, 10 questões. Então, gente, tem um padrão que as provas, elas sempre seguem. Um ou outro ano vão mudando alguma coisa, tirar acrescentar outro conteúdo e tal, mas ela sempre segue o mesmo padrão. Então, foi o que eu decidi. Eu decidi, não, agora eu vou focar, eu vou parar, vou pesquisar as matérias que mais caem nos vestibulares. Sempre tem aquelas matérias para história, química, física, português, matemática, sempre tem. E é praticamente assim uma receitinha de bolo que a gente tem que treinar muito, 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 porque são várias matérias, apesar de serem matérias mais focadas, mas são várias matérias e geralmente são as matérias mais complicadas, que os alunos mais têm dificuldade, porque, obviamente, o objetivo do vestibular é fazer com que apenas um seleto grupo de alunos passe, né, dentre milhares de alunos. E além de focar em matérias, né, as matérias que mais caem, eu também tomei a decisão de focar naquelas matérias que eu tinha mais dificuldade, em todas as matérias, em todas as disciplinas, no caso. Então, por exemplo, no colégio eu lembro que eu tinha muita dificuldade de entender matrizes. Olha só, né, matrizes nem é uma coisa assim tão difícil nem nada, depois que eu entendi agora, né, no ano passado. Eu até pensei, gente, como eu não consegui entender isso? Mas quem vai estudar ainda vai entender o que eu tô falando. Matrizes, em química, eu tinha muita dificuldade. Em estequiometria eu não conseguia entender de jeito nenhum. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a estudar química. Então, assim, superei esse medo. E cada medo, cada dificuldade que eu fui superando, foi me dando, assim, um gás, foi me dando, assim, uma força. E eu comecei a acreditar que eu ia conseguir mesmo. Apesar da gente ter as dúvidas no meio do caminho, a gente fica, assim, muito apreensivo, fica achando que a gente não consegue. Tem dia que a nossa autoestima tá lá em cima, tem dia que tá lá embaixo, porque às vezes vem uma questão, assim, do nada e bagunça tudo. Mas é normal, gente, é super normal ter esses altos e baixos aí no emocional. Uma outra coisa também que me ajudou muito a estudar foi organizar o meu material. Então, tudo que eu fazia, eu tentava meio que seguir um padrão. Por exemplo, para as matérias como história e geografia, história das matérias de humanas, sem dúvida, sempre foi assim a maior dificuldade. Até mais do que exatas, eu acho. Eu tenho muita dificuldade em conseguir gravar as coisas, em conseguir assim assimilar o que a questão está pedindo, interpretar, enfim.
Então eu decidi seguir um padrão para ir fazendo as minhas anotações. No início era meio bagunçado até que eu consegui chegar no melhor modelo para mim. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não uso o caderno, eu até cheguei a comprar, mas não consegui me acostumar. Como na arquitetura, né, eu sempre usei folha branca para desenhar, para fazer, enfim, as minhas anotações, eu decidi fazer a mesma coisa com o estudo e com os meus resumos. Então, eu sempre fazia isso, eu pegava uma folha chamequinho, dividia no meio e aí eu ia escrevendo em 2 colunas. Tem gente que gosta de fazer assim, né, na vertical e aí divide no caderno e vai escrevendo. Eu gosto de fazer ao contrário, eu gosto de fazer na horizontal. Então eu fazia sempre o mesmo padrão. Vocês podem ver aqui, ó. Aí eu ia grampeando, ia anotando as minhas coisinhas. E assim, anotando o que eu precisava anotar. Eu não ficava enchendo linguiça. E eu sempre ia anotando as coisas, aquelas notas de rodapé, sabe? Que o professor falava na aula. Eu sempre fui de anotar muito. Então, aqui tem várias matérias, de história principalmente. Também, não sei se alguém, né, já chegou a fazer isso, mas como eu tinha papel A3 aqui em casa, quando a gente começou a estudar, por exemplo, sistemas, né, sistema cardiovascular, sistema respiratório, eu peguei o A3 e aí eu dividi ele, digamos que em 4, né, 2 partes na frente e 2 partes atrás. E aí eu ia fazendo as minhas anotaçõezinhas e elas iam ficando todas no mesmo lugar, todas bonitinhas e coloridinhas. Outra coisa também que é uma dica que, enfim, né, principalmente para as meninas, é meio que natural isso, é tentar organizar e deixar as anotações marcadas, né, por categoria e por cor também. Eu gosto bastante de usar marca-texto, lápis de cor mesmo, para ir fazendo isso e ajudando o cérebro a assimilar melhor as coisas. Eu tenho escutado falar dos flashcards, vou pegar aqui para vocês verem. O flashcard é essa fichinha aqui. Na verdade, assim, a gente pode fazer com o que quiser. Pode pegar um papel chamequinho, cortar em 4, enfim, como vocês preferirem. Digitar no computador, imprimir, mas eu comprei essas fichinhas aqui e aí eu escrevia na frente a pergunta e escrevia atrás de forma bem resumidinha mesmo qual era a resposta. E aí eu ia tentando cada dia ir revisando um pouquinho, não conseguia revisar tudo, mas principalmente aquelas coisas que eu tinha mais dificuldade. Fórmulas, coisas muito decorebas, sabe? Que a gente realmente, se a gente não ficar toda hora vendo, a gente esquece. E que cai, né? Sempre a gente focando no que caía, no que eu sabia que tinha uma grande chance de que ia estar lá na prova. Mais ou menos na metade do ano, eu conversei com meu noivo que estava estudando e ia fazer as provas para residência em São Paulo e a gente decidiu juntos, né, que eu também ia tentar fazer algumas provas de vestibular lá. E aí, a maioria dessas faculdades lá em São Paulo que eu ia tentar fazer, elas eram da banca da VUNESP. Então eu comecei a pesquisar, enfim, vídeos no YouTube, dicas, pessoas que já tinham feito as provas que eu ia fazer, que tinham passado e tal. E em uma dessas pessoas, no YouTube, eu caí na Débora, que é do Exatas Sem Mistério. E a Débora, ela é uma professora só de exatas, de Química, Física e Matemática. E eu assinei a mentoria dela. Sem dúvida, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Eu sentia que eu estava precisando ainda estudar de forma mais direcionada, principalmente nessa parte de exatas. E ela foi assim um grande divisor de águas para mim, porque eu tava estudando aqui no cursinho sozinha e tal, mas realmente certas questões, certas provas também elas precisavam de uma atenção maior, ser mais focada e ser mais direcionada. Então, na metade do ano, em julho, eu comecei, né, a fazer a mentoria com ela e, gente, era muito exercício e depois de um tempo, né, de fazer muitos exercícios, a gente começou a fazer muitas provas. Então, falei ainda agora que esse detalhe mega importante e super essencial, né, de fazer provas antigas e fazer exercícios e cronometrar o tempo também. Nossa, isso daí é tudo na vida do estudante. E então, assim, sem dúvida, a minha aprovação em grande parte foi por causa da Débora, por causa da mentoria dela, por causa enfim, tudo que ela passava pra gente fazer, todo o acompanhamento que tinha também, todas as dúvidas. Então, se eu puder também dar uma super dica pra vocês, por experiência própria, fazer também um cursinho direcionado só para as exatas,
Se você sente dificuldades, é claro, né? Como eu sentia, isso daí é muito bom. E assim, eu não tenho o que reclamar. Foi uma mentoria assim sensacional com ela. E o meu noivo, né, ele acabou também passando. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos da quantidade de exercícios, eu vou mostrar aqui para vocês, são as apostilas aqui da Débora. E aí aqui é tudo que eu fiz dela. Isso daqui tá tudo frente e costa impresso, a maioria das coisas, das fichas. Aqui embaixo tem mais também. Aqui são todas as provas que eu fiz, refiz, foi muita coisa mesmo. Tem muita coisa, gente. Também coisas do cursinho que eu fazia, né? Bastante também. E é isso. Então, quando eu cheguei na prova e eu me deparei com as questões, né? A prova do Cesupa, que foi a prova que eu passei, era a prova que eu mais queria passar aqui em Belém. Simplesmente, a grande maioria das questões exatas tinha sido tudo o que a gente tinha dado com ela e as coisas que ela mais tinha focado com a gente. Então, me deu assim, uma tranquilidade, porque eu tinha conseguido assimilar muito bem, depois de ter feito tantas questões, eu consegui assimilar muito bem os conteúdos e principalmente aqueles que eu tinha mais dificuldade. Portanto, outra dica também que eu gostaria de dar para vocês, eu sei que tem matérias que assustam mais, tem matérias que parecem assim, realmente um dragão cuspindo fogo, mas quanto mais dificuldade a gente tem em uma matéria, mais é um indicativo de que a gente tem que focar naquela matéria, deixar de lado aquelas matérias que a gente tem mais facilidade e que a gente mais gosta também e focar nessas piores, porque quando a gente foca nessas piores e a gente vê que a gente consegue entender, todo o resto fica mais fácil, gente. Então, um caminho que ele é muito tortuoso, ele é muito cheio de tensão, de estresse, ele consegue ficar pelo menos um pouquinho mais tranquilo. Questão de horas de estudo também foi uma coisa que eu até esqueci de comentar. Como era a minha rotina, né, de estudos? De manhã eu ia pro cursinho, na verdade eu assistia aqui no escritório mesmo, porque tinha a opção de ser híbrido, né? E de tarde eu passava o resto do dia estudando, de tarde e de noite. Então, mais ou menos, eu estudava por dia, além das matérias, na verdade, junto com as matérias do cursinho, eu estava mais ou menos 8, 9 horas por dia. Claro que com pausas, eu tentava cronometrar os ciclos de 40, 50 minutos, às vezes de 1 hora. Quando eu estava me sentindo muito assim cansada, muito para baixo, eu diminuía o tempo dos ciclos para 25 minutos, 30 minutos, e aí isso ia me dando também um gásinho para eu conseguir de pouquinho em pouquinho ir realizando as tarefas do dia. Resumidamente, então, esse foi todo o meu processo de estudo. Como vocês puderam ver, eu fui mudando, fui observando o que eu poderia mudar, o que não estava legal, o que eu poderia fazer de melhor também, e isso é muito importante, gente. A gente tá sempre tentando melhorar, né? Tentando achar outras formas pra gente conseguir aprender e fixar melhor o conteúdo. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixem um comentário, curtam, se inscrevam no canal se vocês ainda não se inscreveram, se deixaram até o final para se inscrever. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem também trocar figurinhas, conversar, é só mandar uma mensagem, pode ser no meu Insta, pode ser aqui também. O meu Insta é @karimecaceb. E lá você pode mandar um direct e conversar um pouquinho também sobre toda essa mudança. Eu vou adorar. Até a próxima e beijo!